Olá, irmãos e irmãs, e gostaria de te convidar para pensarmos e conhecermos um pouquinho a respeito de alguns grupos políticos, religiosos, que conviveram com o Senhor Jesus Cristo nos dias em que Jesus viveu entre nós. Alguns partidos religiosos e políticos que são conhecidos no Novo Testamento. E nós gostaríamos de ver com os irmãos um pouquinho sobre os fariseus, sobre os saduceus, sobre os essênios, sobre os zelotes, sobre os herodianos, sobre os nicolaítas, sobre os samaritanos e também sobre os escribas. Fazemos algumas pequenas considerações para que sempre que nós lermos os evangelhos, principalmente, conseguimos localizar, conseguimos nos posicionarmos melhor, sobre esses partidos religiosos e políticos que são registrados, que são citados, que são falados no Novo Testamento. Os fariseus, sem dúvida nenhuma, eram um dos principais grupos religiosos dos judeus. Os fariseus eram os representantes mais rigorosos da espiritualidade judaica. Com a sua insistência na observância estrita da lei mosaica e no respeito às tradições dos pais, isto é, dos seus antepassados. Eles eram rigorosamente presos às restrições e às tradições que foram estabelecidas por seus pais, pelos seus antepassados. Os fariseus, sem dúvida nenhuma, exerciam forte influência sobre o povo da época em que Jesus veio morar aqui conosco, veio ser o nosso Salvador e morrer na cruz do Calvário pelos nossos pecados. E nós gostaríamos de citar para os irmãos alguns textos bíblicos que podem ser comprovados e que os irmãos precisam analisar, conhecer e verificar em suas Bíblias. Por exemplo, Mateus capítulo 9, versículo 11 e versículo 14. Mateus capítulo 12, versículos 1 e 2. Mateus capítulo 19, versículo 3. Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículos 11 e 12. E também Atos, capítulo 15, versículo 5. Os fariseus, sem dúvida alguma, nós podemos afirmar que eram contra Jesus. Nós podemos encontrar algumas referências disso que nós estamos falando no Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículo 34. Também Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículo 14. Também Evangelho de Mateus, capítulo 16, versos 1 a 12. Evangelho de João, capítulo 9, versículo 17. Evangelho de João, capítulo 11, versículo 47 e 48. E também o versículo 57. Embora eles fossem rigorosamente contra Jesus, alguns dos fariseus tratavam a Jesus com respeito e cordialidade. Nós encontramos essa referência no Evangelho de Lucas, no capítulo 7, versículos 36 a 50, e também no Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículo 37, também no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 1, e também no Evangelho de João, capítulo 7, versos 50 e 51, e no Evangelho de João, capítulo 19, versículo 39 e 40. São muitos os textos que nós precisamos de analisar e conhecer sobre os fariseus. E é importante que você anote todos esses textos que estão aqui colocados e observe, leia e conheça. E o Senhor Jesus Cristo, ele sempre reprovou o exagero pelo zelo ritual dos fariseus e o afã que eles tinham de satisfazer os mais insignificantes aspectos da letra da lei, que fazia com que eles muitas vezes
esquecessem os valores do espírito que anima a lei. Nós encontramos uma referência sobre isso no Evangelho de Marcos, no capítulo 7, versículo 3 e 4, e também no Evangelho de Marcos, no capítulo 7, versículos 8 a 13. Não nos esqueçamos nunca mesmo que o nosso irmão apóstolo Paulo foi criado como um fariseu. Esse é o registro de Atos, capítulo 23, versículo 3, Atos, capítulo 26, versículo 5, Filipenses, capítulo 3, versos 5 e 6. E o apóstolo Paulo foi aluno de um renomado mestre fariseu chamado Gamaliel, de Jerusalém, conforme o registro do livro de Atos, capítulo 22, versículo 3. Para nós, ainda hoje, no século 21, chamar alguém de fariseu tem muito significado. Muito significado. O hipócrita, né? O sepulcro caiado, aquele que gosta de julgar fardos sobre os outros. Tem muito significativo para nós. Tem muito significado para nós chamar alguém de fariseu. Por isso é importante que nós conheçamos com fundamento bíblico e base na Bíblia. Para isso nós citamos todos esses textos que cabe aos irmãos analisarem e considerarem para que conheçam um pouquinho mais sobre os fariseus. Esses que foram realmente, nós poderíamos dizer na linguagem de hoje, uma pedra no sapato do Senhor Jesus Cristo. Faziam de tudo para destruir o ministério do Senhor Jesus Cristo. Eles eram contra o Senhor Jesus Cristo. Queriam pegar sempre Jesus Cristo no pé, no pulo do gato, como nós costumamos dizer isso, e é importante que a gente conheça alguma coisa sobre os fariseus. Mas junto com os fariseus nós encontramos também os saduceus, que não eram um grande grupo como os fariseus, um pequeno grupo, mas um grupo poderoso dentro da religião judaica. Eles faziam parte desse partido e os sacerdotes compunham esse partido chamado saduceus, e também as pessoas mais ricas da época e aquelas pessoas que tinham mais influência em Jerusalém sobre o povo de Jerusalém. Nós podemos verificar isso no livro de Atos, no capítulo 5, versículo 17. Os saduceus, de certa forma, representavam a aristocracia de Israel. E eles baseavam os seus ensinos fundamentalmente nos primeiros 5 livros do Antigo Testamento. Lembra-se? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Os ensinos dos saduceus eram basicamente estruturados nesses 5 primeiros livros da Bíblia, do Antigo Testamento. E a marca principal dos saduceus, em que para nós cristãos nos distancia em tudo deles, é que os saduceus não criam na ressurreição, não criam no juízo final e também não acreditavam na existência de anjos. Nós podemos ver isso lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 22, dos versos 23 a 33. E voltamos a insistir junto com você da importância de você conferir todos os textos que citamos aqui. E os saduceus, nós sabemos que eles não se davam bem com os fariseus. Nós encontramos respaldo para essa afirmativa no Evangelho de Mateus, no capítulo 22, versos 23 a 32. E também
no livro de Atos, no capítulo 23, versículos 6 a 9. Mas mesmo não se dando bem com os fariseus e saduceus não andavam juntos. Muitas vezes, algumas vezes, não raras vezes, eles se juntaram para irem contra o Senhor Jesus Cristo. E nós encontramos respaldo nisso no Evangelho de Mateus, capítulo 16, versos de 1 a 4. Então, inicialmente, para não ficar uma coisa muito extensa, vamos pensar um pouquinho sobre os fariseus e os saduceus, dois grupos religiosos, políticos existentes na época em que Jesus esteve aqui entre nós e que não contribuíram em nada para a implantação do reino de Deus aqui na terra, não contribuíram em nada para o ministério de Jesus. E se puderam atrapalhar, se tentaram atrapalhar, esta foi a realidade tanto dos fariseus como dos saduceus que viveram e que estiveram presentes durante o ministério do Senhor Jesus Cristo aqui na Terra. E hoje, no século XXI, eles não desapareceram. Tem outros nomes, estão com outros nomes, mas eles não desapareceram. Não desapareceram. Aqueles que fortalecem a lei mosaica, a tradição dos pais, eles não desapareceram. Aqueles que não creem na ressurreição, aqueles que continuam dizendo, né, não creem no juízo final e continuam dizendo que o inferno é aqui mesmo, né? Esses não desapareceram. Portanto, fariseus e saduceus continuam entre nós. E nós, fundamentados na Bíblia, precisamos conhecer o que eles ensinavam, o que eles atrapalhavam a vida e o ministério do Senhor Jesus Cristo, para entendermos muita realidade daquilo que está presente no século XXI, nos dias de hoje, inclusive dentro das nossas igrejas. Que Deus nos abençoe e eu quero insistir com você. Anote aí com a sua canetinha todos os textos citados, né? Dê um pause aí na mensagem, no vídeo, para que você possa registrar todos os textos, leia os textos e seja bereano. Confronte tudo que está sendo dito aqui com aquilo que a sua Bíblia, a Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus, que é a nossa única regra de fé e prática, diz para nós hoje. E que Deus, assim, nos abençoe. Amém.